Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou Grazi Silva. Agradeço muito a participação de todos vocês. Hoje eu convidei vocês aqui para essa sala de saberes, porque a proposta é passar um pouquinho do conhecimento que nós do Repagina-me temos, para que você consiga ir alavancar teu negócio, mesmo com toda essa situação que o país está. Vou pedir que fique somente os comprometidos, porque de fato foi um convite desde o dia 1. A brincadeira de deixar só os comprometidos é de fato porque o conteúdo é um conteúdo muito rico, mas principalmente é um conteúdo que pode mudar a história do seu pequeno negócio, a tua história. É isso, vamos lá. Então hoje a noite vai ser muito voltada para algumas histórias, né? Eu aprendi, eu acho que o maior palestrante do mundo, que foi Jesus Cristo, aprendeu, independente da sua religião, ensinou a gente como ensinar. E por meio de histórias é que de fato a gente aprende. Eu entendi isso e é muito gostoso vivenciar isso na prática. Então hoje nós vamos falar vamos ouvir o depoimento da Liliana Martins, depois eu vou contar um pouquinho da minha história, depois eu vou contar por onde você começar, depois vem o case da Dora, mão na massa, porque a gente terá a Raíza, que é uma arquiteta, decoradora de interiores, que vai dar dicas práticas e eficientes para você colocar a mão na massa aí no teu negócio. E o case da Dinha. A Dinha foi uma das nossas primeiras alunas online e deu super certo, então eu quero o case dela aí depois de mão na massa, para vocês entenderem que vocês podem colocar em prática. E no final, e mais importante, eu vou trazer uma super oportunidade para você, para mudar a tua história. Então, por isso que eu peço já que fique só os comprometidos. Vamos lá? Agora a gente vai para o depoimento da Liliana Martins. Vamos lá comigo? Olá pessoal, me chamo Liliana Martins, sou cabeleireira há 12 anos. Meu salão hoje fica aqui em Itaboraí, Rio de Janeiro, mas por 12 anos, né, eu tô aqui há pouco tempo, por 12 anos foi em Natal, Rio Grande do Norte. E eu sempre fui uma pessoa que gosto de botar a mão na massa, até porque quando a gente não tem dinheiro para pagar, a gente vai lá e faz. Eu penso assim, né? E eu sempre gostei de botar a mão na massa. Eu pinto parede, eu furo parede, eu instalo lavatório, faço a parte hidráulica, faço tudo eu mesmo. No belo dia, a Grazi do Repagina me entrou em contato comigo, explicando como era o projeto dela, como era o trabalho dela, e eu me encantei, porque simplesmente eu me identifiquei. É simplesmente você pegar algo que não está ao seu alcance financeiramente e transformar, pegar o seu ambiente de trabalho, seja um salão de beleza, eu falo do salão porque é onde eu trabalho, mas você tem o seu salão, quer transformar, muitas vezes não tem condições de contratar toda uma equipe de pedreiro, de pintor para transformar o seu salão, mas unindo criatividade e uma empresa séria que tem as fontes, que tem como te indicar, que tem como te ajudar, usando a criatividade e também te indicando para profissionais com o preço que cabe no seu bolso. Então eu achei essa ideia do Repagina genial, achei super a minha cara e já faz, eu acho que já quase um ano que a gente vem trocando ideias. Eu quero uma sugestão, entre em contato com a Grazi e a gente sempre troca muitas informações. E nessa nova jornada eu estou num ponto comercial novo, nesse período de mudança que eu passei agora recentemente, coloquei a mão na massa novamente, sempre pronta, com ideias bem interessantes. E eu estou sempre acompanhando lá os trabalhos dela no Repagina-me. E eu acho assim, incrível as ideias, ela tem parcerias incríveis e sempre procurando o melhor por um preço bom que caiba no bolso de todo mundo. A conhecer o trabalho do Repagina-me, você que pensa em transformar o seu ambiente de trabalho, seja salão, seja algum outro tipo de ambiente, quer reformar, quer transformar, quer mudar e não sabe como, muitas vezes não sabe por onde começar, e a gente acha sempre assim que tudo que é em relação à obra, a pedreiro, a construtora, tudo a gente gasta muito, né? Mas com o projeto do Repagina-me, ele sempre dá um jeitinho de caber no seu bolso e deixar o seu ambiente de trabalho do jeito que você quer. Então super indico e garanto que vocês não vão se arrepender. As dicas são boas e muitas novidades. Eu tô sabendo que vem muitas novidades por aí. Então beijão, Grazi.
É isso, né, gente? Liliana Martins é uma querida. Gratidão, Liliana Live. E eu vou pedir uma coisa, que você olhe para tudo que vai ser ensinado aqui hoje e não como, ela falou de uma cor amarela. Gente, olha com um olhar criativo. Olhe que são dicas importantes que vão ajudar você a guiar o teu negócio, tá bom? Que não precisa necessariamente você ela vir falar que você vai conseguir arrumar na lavanderia da sua casa o seu salão. Que dentro do shopping você não consegue usar essas orientações que ela deu. Porque aqui é de fato para todo mundo que tem pequeno negócio, comércio, sendo ele na sala de casa ou no shopping, tá? Então vamos lá. Eu quero começar contando um pouquinho a minha história. Então, como eu falei lá no começo, já me apresentei. Para os atrasados, eu vou me apresentar novamente. Eu sou Grazi Silva, empreendedora há mais de 15 anos, oficialmente, assim. Eu empreendo há muitos anos, fui uma mãe jovem, e até pelo fato de ter sido mãe jovem, eu precisei arranjar soluções criativas para poder sobreviver naquela época. Eu venho de uma família de nordestinos, venho de uma família de alagoanos, pessoas que de fato trabalharam muito e empreenderam muito. Então eu falo que eu não sei se eu seria outra coisa senão empreendedora, porque todo o meu círculo sempre foi muito empreendedor. Minha mãe tem salão de beleza até hoje, minha irmã é manicure, então eu tenho um monte de gente aí na área da beleza. E isso para mim sempre foi muito provocativo, assim, eu sempre falava, o que eu quero fazer? E eu via minhas amigas falando, eu quero ser tal coisa, eu nunca tive isso. Eu fui mãe jovem, porém eu sempre fui muito responsável, sempre quis crescer na vida, sempre quis fazer algo que de fato fizesse sentido para minha vida principalmente. Eu tinha tentado estudar, fazer faculdade, não tinha conseguido terminar. Fiz 2 faculdades, uma de marketing, uma de recursos humanos e não terminei. Isso me frustrou bastante. Falei, vou empreender, acho que é a maneira mais fácil. Hoje eu descobri que não é. Fiz um curso técnico pela ETEC, quem é de São Paulo vai saber, que é a Escola Técnica do Estado de São Paulo. E nesse curso eu entendi que eu precisava entender mais sobre o cliente. Assim, foi uma das coisas que foi muito legal, porque eu me desenvolvi muito. E aí eu falei, vou fazer uma pesquisa e vou identificar o que esse cliente acha que a gente precisa melhorar aqui, se é o uniforme, se é o visual do espaço. Dias eu identifiquei, da pesquisa, eu identifiquei que o que mais os clientes acreditavam que era necessário mudar era o espaço físico e a molecada não usava uniforme, assim. Então, muitas vezes eles chegavam, não sabia quem era cliente, quem era dono, quem era funcionário. E aí eu falei, então tá, eu vou começar a fazer os uniformes, mas a reforma eu vou ter que esperar um pouco. Juntamos um dinheiro e começamos a reforma. E aí a gente contratou um profissional do bairro. E esse pedreiro tinha sido indicado, muito bem indicado, porém o que aconteceu é que ele não tinha uma organização e comércio, gente, existe uma questão quando você vai fazer uma reforma em comércio. Hoje eu entendo isso tecnicamente, mas naquela época eu não entendia, mas eu sentia a dor, como provavelmente você já sentiu a dor de tentar fazer uma reforma. O pequeno comércio, ele não pode fechar e simplesmente ir lá fazer fechar e fazer a reforma e voltar depois de 15 dias. Ele precisa fazer a reforma junto com as vendas. Porque se ele ficar 10 dias com esse comércio fechado, ele perde caixa. E eu não pensei, não planejei, muito menos esse profissional que não era preparado para me atender. E moral da história, tive todos os problemas que vocês imaginarem. Esse profissional chegava, colocava pedra, areia, tudo na frente do nosso comércio. E a gente não tinha uma dificuldade, porque chegava sexta, sábado e domingo, era um volume muito maior de serviço. E aí a gente tinha que ficar fazendo logística de tirar, enfim, um desgaste absurdo. Fora que cai cimento, tinta em equipamento e outras cositas más. E aí, num determinado momento, começou a acabar material, porque não existia uma gestão de material, enfim, como não existe em pequenas obras feitas por profissionais liberais. Num dado momento, ele pediu mais dinheiro e a gente falou que só ia dar no término do serviço e ele abandonou essa obra pela metade.
Aquilo me frustrou bastante, porque era uma expectativa de deixar o comércio mais bonito, enfim. E a gente chamou um outro profissional, esse profissional terminou esse serviço da maneira que pôde, mas eu fiquei bem desanimada, assim, com o estado do lugar, enfim, não quis mais investir, fiquei com medo de investir. Falei, poxa, tanta dificuldade pra gente guardar um dinheiro, juntar, eu não quero mais investir. E não fiz mais nenhuma reforma. Só que sempre fui muito de buscar, de ir lá encontrar soluções. E nesse dado momento eu decidi que eu ia montar alguma coisa paralela ao Lava Rápido. E aí surgiu a Max Limper, que era uma empresa de limpeza de sofá e limpeza veicular, de estofado veicular. E aí vi que eu trabalhava menos e ganhava mais. Então eu comecei a deixar o Lava Rápido de lado, até que num determinado ano eu defini que eu ia fechar o Lava Rápido e que ia tocar só a empresa de limpeza, de estofados, porque ela estava me dando mais prazer pessoal, mais dinheiro. E aí, uma das coisas que eu percebi naquele momento não foi só isso, foi que o meu olhar ampliou também. Porque como eu comecei a sair de dentro do bairro, eu comecei a olhar para outros comércios mais prósperos, olhar e ver que sim, era possível ter um negócio de sucesso. Eu comecei a ver que, de fato, era a minha oportunidade de crescer. Isso foi muito importante porque nesse período eu estudei, eu tive acesso a empresas renomadas no Brasil, foi muito legal. Eu fiz trabalhos voluntários, então fui criando cursos, né? Sempre gostei dessa questão de ensinar o que eu sei. E aí foi bem importante porque eu tive um crescimento exponencial, mas financeiramente falando, nem tanto. Eu mudei, e aí quando eu mudei eu defini que eu ia vender a empresa de limpeza também, porque eu queria algo que me desse verdadeiro prazer, mas também dinheiro. Como eu tentei algumas coisas e não deu certo, gente, eu empreendo há muito tempo, então eu imagino que eu tive desde barraca de pastel, de brechó. Quem é da época de showmício, eu tive barraca em showmício, eu e meu marido. Então, isso foi muito importante para o meu desenvolvimento, porque eu aprendi muito com esses negócios. Então, muitas vezes você tá aí achando que você já tentou um monte de coisa e não deu certo. Não use isso com essa fala. Use isso como aprendizado, porque de fato é um aprendizado muito rico de verdade. A gente trazer essa bagagem, sabe? Principalmente saber que mesmo as coisas que não deram tão certo, que elas deram certo porque elas te ensinaram a ir adiante, sabe? Então, por muitos anos eu também trouxe essa culpa de, tudo que eu coloco a mão não dá certo. Eu tinha muito isso na minha cabeça, gente. Eu nem falava muito isso para as pessoas, era algo muito interno meu. Mas isso me embarreirava, porque parecia que toda hora o universo, Deus, seja lá quem você quer chamar, parece que embarreirava para eu acreditar que aquilo era verdade. Então é mesmo, tudo que você põe a mão não dá certo. E eu precisei mudar o primeiro passo para minha mudança não foi mudar de negócio, e eu entendi isso há 2 anos atrás, foi de fato mudar a minha mentalidade. Então, nesse período eu fui fazer um trabalho voluntário, quem aqui de São Paulo conhece a região de Pinheiros, e eu fui chamada para fazer parte de uma equipe muito legal de uma empresa que é um RH para pessoas que passaram pelo sistema prisional. Eu fui muito feliz naquele instituto porque eu aprendi muito e ensinei muito também. Eu me desenvolvi muito enquanto ser humano e principalmente hoje eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo aqui se eu não tivesse passado por lá. Porque lá eu pude ver empresas que ajudam as pessoas e de fato são empresas que ganham dinheiro, que faturam. Muitas nem têm lucro, nem usam o lucro para os donos. Mas elas faturam muito bem, os donos vivem muito bem. E lá eu pude, de novo, ampliar meu campo de visão. Então, a dica 1, cuide da sua mente. E a dica 2, vá a lugares, participe de coisas que as pessoas falam coisas que talvez você nem entenda agora. Talvez o que eu tô falando aqui pra você, talvez você nem conecte agora, mas uma hora você vai ouvir algo e vai falar, poxa, eu já ouvi isso em algum lugar. Então aprenda coisas que talvez parecem impossível para você. A minha história começou muito assim, e aí em 2018 eu estava voluntariando nesse instituto e comecei a fazer um curso de negócios para periferia.
E nesse curso eu falei, poxa, começou a me nascer, assim, porque quando eu fui voluntariar, para vocês entenderem, eu não queria mais, de forma alguma, fazer. Como que eu posso explicar? Eu não queria mais empreender, eu já estava muito frustrada, assim, com as coisas que tinham acontecido na minha vida. E aí, o que aconteceu? Como eu fui ali ajudando, fui me tornando parte de alguma coisa, fui estudando e entendendo que era possível ter sucesso, que dependia dos meus comportamentos, dos meus pensamentos, nesse período eu conheci as terapias, enfim. Eu comecei a acreditar que era possível empreender de novo. Fui fazer um curso de negócios para a periferia, e aí nesse período a ideia começou a vir uma ideia de ajudar pequenos comércios, o foco era comércio já desde o início, a melhorarem suas vendas, era muito focado em marketing, assim, não tinha muito uma ideia do que eu queria fazer. E um dia eu fiz uma pesquisa e fui pra rua. Quando eu fui pra rua, eu vi que eu fui no bairro que eu morava, para quem conhece, cidade de Poá, eu fui num bairro chamado Jardim Débora. E aí numa conversa com essa galera, eu encontrei um açougueiro que ele falou pra mim que eu cheguei, assim, o comércio dele tava bem feio, as luzes apagadas, né? E aí eu perguntei, fiz as perguntas do questionário, mas meio que entrei num bate-papo com ele. E ele falou, moça, eu não posso investir em nada. Eu falei, não tô vindo te vender. Eu queria entender, porque eu não sei o que vou criar ainda, mas eu preciso entender qual a necessidade do comércio. E aí ele falou, ó, o que aconteceu comigo é que minhas vendas caíram, porque um comércio do lado, um comércio mais pra cima, assim, do dele, tinha reformado, repaginado, e esse comércio engoliu todos os clientes dele. E ele estava muito chateado pessoalmente, mas também porque o negócio não estava faturando. E aí eu dei algumas dicas, como Grazi, né? Boa Grazi, que gosta de dar pitaco nas coisas alheias, assim, nas empresas alheias. E voltei com uma ideia. Falei, se eu tivesse uma empresa que reformasse espaço e ainda ajudasse o cara a vender? Porque a questão dessa galera é que eles não sabem vender, enfim. E nessa pesquisa também, gente, uma coisa que eu identifiquei é que tinham pessoas que faturavam, talvez faturassem até razoável, mas estavam há 16 anos estagnada, na mesma situação. E para mim, pior do que você não vender é você vender sempre a mesma coisa. Por quê? Porque você não cresceu. E existe um lema, né, que a gente fala em negócios, que é quem não tá crescendo tá morrendo. Então, foi um aprendizado naquele dia que eu voltei. E depois desse período, eu comecei a desenhar uma ideia que era para reformar. Conversei com meu marido, ele falou, ó, posso te ajudar, mas não posso focar 100%, porque eu trabalho e faço faculdade. Falei, ok. Chamei um amigo, falei, tô com uma ideia assim. Ele falou, legal, vê o que você vai fazer, eu te ajudo. Esse amigo é mestre de obra, Cristiano, parceiraço, assim, teve negócios comigo, já, enfim, muito parceiro. E aí fui, desenhar essa ideia, mas não dei muita bola, guardei na gaveta. E não é nem que não dei bola, né, gente? Eu acho que é o medo. A gente tem medo do novo, porque aí você começa a se questionar. Mas eu não sou arquiteta. Gente, eu não sou da área da construção. Eu sou técnica administrativa, eu entendo de negócios, eu entendo de vendas. E isso tudo me deu muito medo, assim. E aí eu guardei aquilo e falei, não vou tocar isso agora, não. Só que aí um dia trabalhando, eu tava voluntariando, tava trabalhando em casa e vi lá que apareceu para mim um programa, que era um programa de aceleração, chamado Lab Habitação, que é um programa que quem banca, né, esse programa é Artemisia, Gerdau, Vedacity, Eternity, vários players importantes do mercado da construção civil. E eu falei, gente, que legal. Comecei a preencher o cadastro, novamente veio o medo, eu parei. E aí, o que eu fiz, né? Eu lembro até hoje, assim, meio que larguei isso e fui pro curso. Eu tava fazendo esse curso de negócio da periferia, encontrei uma amiga no ônibus, e comentei com ela da ideia. Ela falou, Grazi, eu gostei, hein? Aí eu falei, e aí eu falei, poxa, alguém falou que é legal, então não é uma ideia tão louca. Voltei com aquilo, comecei a desenhar, e aí a ideia do Lab Habitação apareceu de novo, da inscrição, e eu fiz a inscrição e nós fomos selecionados. Era só uma ideia, o Repagina-me não existia, não era nem o nome Repagina-me, era Negócio da Quebrada, depois que nós mudamos o nome.
Nós fomos selecionados entre as 15 empresas, gente. Eu acho que eu era uma das poucas ideias que tinha lá. A gente era um bebezinho. Tinham 15 empresas de 365 no Brasil. Então, eram empreendedores do Brasil inteiro. Eu conheci muita gente que agregou muito para minha vida pessoal. Eu conheço hoje engenheiros, arquitetos, pessoas que trabalham na área sustentável, gente, empreendedor social, que é engenheiro, que se formou na faculdade e hoje só cuida de pequenos negócios, de residências periféricas, coisas surreais, assim. E eu me senti muito grata, pedi muito a Deus, agradeci muito, assim, gente, porque foi um momento de transformação na minha vida ter participado desse programa. E aí, na prática, é tudo um pouco mais complexo, muito mais desafiador. Você é empreendedora, empreendedor e sabe muito bem disso. Veio os desafios, o nosso modelo era um modelo muito novo, a gente não vendia. E aí eu fiz um post no Canva, quem conhece aí de fazer coisas na internet sabe o que eu tô falando. E fiz um post e disparei para minha lista de amigos, de contatos, de conhecidos. E começou a aparecer orçamentos, aquilo me deu uma alegria imensa e eu falei, eu tô no caminho certo. Os orçamentos não viraram, mas depois de um mês a gente fechou a primeira venda, depois fechamos a segunda e assim foi. E o Repagina-me nasceu. Toda essa história é para contar que você acreditar é possível. Então a gente já nasceu num berço de empresas super renomadas, mas porque eu trouxe essa bagagem lá do Lava Rápido, lá da empresa de limpeza de sofá. E tudo isso é muito importante para muitas vezes você acha que você só tem esse mundinho que você tá aí. Você só tem esse comércio na porta de casa, você só tem esse comércio muitas vezes na lavanderia, como muitas meninas me mandaram. Não acredite nisso. Eu acho que Deus deu o poder pra gente poder ser mais sempre. Então, eu acho que já indo pro tópico começar certo, é você acreditar no que você quer. E faça o pouco, mas faça o pouco. Então, eu quero mudar de profissão. O que eu preciso fazer? Faz a pergunta. Vai vir a resposta. Eu falava, gente, por que todo mundo vende alguma coisa para negócios? Negócios, a tiazinha que faz não sei o que, mas ninguém olha para o comércio, não é possível. Mas é porque era eu que tinha que olhar para o comércio. Então, às vezes, você tá reclamando de alguém que não faz alguma coisa, vá lá você e faça. Lembra assim, sabe? Se tá incomodado, vai lá e faz. E faça melhor. Então, assim, foi uma das coisas que eu aprendi com eles que eu levo pra minha vida. Muitas vezes a gente tá dentro de casa reclamando de, a fulana me atendeu super mal. Gente, monta um negócio e atende bem. Não adianta você fala dela e chega uma cliente no seu salão, você atende a cliente igualzinha você foi atendida lá no comércio da esquina. Então é isso, assim. O nosso papo de hoje é um papo muito de trabalhar esses 3 pilares, e aí o Repagina-me, depois que nasceu, a gente entendeu que existem 3 pilares, que são os pilares que regem um negócio de sucesso, que é o comportamento do empreendedor, as vendas e o visual do espaço físico. E se você não tem espaço físico, você vende alguma coisa física, você tem um produto. Então, a gente compra muito pelo olhar. Isso já existem estudos aí que 80% do poder de decisão tá no que a gente vê. Então, provavelmente vocês estão aqui porque vocês viram uma imagem legal de um anúncio, vocês acreditaram no que eu tô falando, vocês estão olhando no meu olho e estão vendo que é verdade o conteúdo que eu tô trazendo, que é de coração. Então, entenda que o teu cliente também é desse jeito, tá bom? A minha história depois do Repagina-me de fato mudou. E aí, finalizando pra gente entrar com um depoimento bem legal, a gente foi apoiado por esse primeiro programa. Depois a gente foi apoiado por um segundo programa, que é o programa da ANIP, com a FGV, quem é aqui de São Paulo sabe. A Faculdade Getúlio Vargas, que é uma faculdade renomada. A ANIP é uma aceleradora de periféricos. Então, eles têm um programa que é todo voltado para apoiar pessoas e comércios da periferia. A gente é muito, muito cuidado por essas empresas. E agora, recentemente, nós fomos selecionados para um outro programa. Esse programa é um programa, o House Impact, que foi esse último programa agora, é um programa internacional. É um programa que tem a grande indústria, Intercement, Tetra Pak, Souvenir, assim, apoiando a gente.
E eu fico muito feliz, né? A gente passou em 2 fases também, então passamos com empresa super renomada a nível Brasil, e a história da gente não é nada mais do que isso, assim. Eu quero hoje à noite inspirar você. Era uma menina, foi capaz de montar um negócio dentro da periferia, na frente de casa, como muitas de vocês fazem hoje, e hoje acessa grandes empresas, tem contato direto com grandes diretores. Isso não me faz melhor. Então, o papo aqui não é para mostrar quem eu sou, é para mostrar do que nós somos capazes. Então, eu acho que você ter acreditado em mim, você estar aqui nessa noite, você estar trazendo esses comentários lindos e depoimentos, para mim é fantástico, sabe? Então, fica aqui até o final, porque vocês vão ter muitas, muitas surpresas. A Raíza é a nossa arquiteta, ela vai trazer um conteúdo bem, bem legal, uma arquiteta parceira do Repagina-me. Então, tem um conteúdo bem legal e eu de verdade espero que você goste. Agora, gratidão por você ter ouvido minha história. Eu vou trazer agora a história da Dora. A Dora é uma das nossas clientes. Ela filmou e foi bem legal o depoimento dela. Eu espero que vocês gostem. Foi uma cliente que nós fizemos físico, né? Então, para você entender hoje o que o Repagina me faz, a gente trabalha com a questão da educação. Então, a gente ensina você como fazer. A gente atende por meio de obras e a gente também faz projetos inteligentes, né? Que é o quê? Imagens com lista de material e execução fácil, para você mesmo fazer. A Dora foi uma obra que nós fizemos por completo, do começo ao fim, com projeto, com tudo. E eu quero passar para você o depoimento dela. E logo depois a gente já volta com a Raíza. Então vamos lá e nos encontramos depois que a Raíza trouxer todo o conteúdo dela. Gente, vim aqui falar que fiz uma reforma na minha loja com a equipe de Repagina e realmente foi algo muito bom. Assim, senti realmente uma diferença muito boa na arrumação, no trabalho, tudo. Foi muito bom. O trabalho com eles foi maravilhoso, a equipe é boa, o pessoal é muito bacana. Aí, gente, na verdade tem uma diferença, porque eu contratei uma equipe para fazer, não contratei só, tipo assim, uma mão de obra, só o pessoal que veio para pintar. Eu contratei umas pessoas que realmente fizeram um projeto e trabalharam junto e fizeram tudo, pintura, a montagem, colocação a colocação da loja, dos produtos nos lugares. Então, realmente tem uma diferença muito grande. Para você realmente ver o resultado depois. Realmente aqui ficou bem diferente o espaço. Aproveitou o espaço, realmente ficou bem localizado, com as coisas bem expostas, o cliente sente-se mais à vontade e tem um espaço legal, bonito, arejado, assim, bem aconchegante. Os clientes realmente têm gostado e realmente melhorou as vendas. Agora vai ser o bate-bola aí com a Raíza. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Raíza, eu sou arquiteta e urbanista e fui convidada, né? Eu fiz uma parceria com o Repagina para estar aqui hoje falando com vocês um pouquinho sobre algumas dicas, sobre algumas inspirações para vocês fazerem os seus negócios, para poder causar uma boa impressão nos seus clientes, para poder chamar a atenção dos seus clientes e fazer com que eles permaneçam no seu local e voltem para estar tendo esse serviço que vocês oferecem. Eu sou apaixonada por arquitetura, eu gosto muito da discussão de como que a arquitetura ela faz nos sentir nos espaços, né? Se a gente tem um espaço legal, um espaço que tem cores legais, um espaço harmônico, a gente se sente bem e como também a gente pode estar ocasionando o contrário nas pessoas, né? A gente pode estar fazendo um ambiente mais fechado, um ambiente que a gente não se sinta bem, dependendo das nossas escolhas. Eu gosto muito do que a arquitetura ela tem, ela traz essas sensações em nós como pessoas, né, que estamos querendo aproveitar um lugar. Gosto muito de falar sobre cores, sobre acessibilidade e sobre a arquitetura regional. Acho que a gente tem que valorizar as áreas de onde a gente veio, né? Eu estudei no Ceará, eu gosto muito do Ceará, da cultura de lá. E agora em São Paulo também observo como a cultura é linda, né? Ela tem essa variedade. Eu acho que a gente tem que
usar isso nos nossos projetos, nos nossos espaços. A valorização de quem somos é muito importante. Então, é sobre isso que eu vou falar com vocês, né? Eu vou falar sobre cores, sobre iluminação, sobre como o fluxo do seu lugar ele pode ser mais acessível. Então, espero que vocês gostem do conteúdo. Vamos lá? Primeiramente, antes de tudo, a gente tem que fazer um planejamento, né? O planejamento, ele está em tudo na nossa vida. Se a gente vai fazer uma viagem, a gente planeja. Se a gente vai no mercado, a gente planeja. E para criar um espaço ou reformar ele, a gente precisa fazer um planejamento. O planejamento, ele se inicia na escolha desse espaço, né? Se esse espaço está adequado. E para isso, a gente precisa fazer algumas avaliações, como as condições elétricas, né? E as condições hidráulicas de esgoto e por exemplo, do esgoto que vocês têm nesse espaço. Então, se está adequado, se está legal e se vai atender à sua demanda. E para isso, a gente precisa chamar profissionais que saibam fazer essa análise e repassar para vocês se está adequado. Se está adequado, só seguir. Se não está adequado, vamos ver o que a gente pode, como a gente pode resolver para poder estar seguindo adiante, né? Outra coisa é que nesse momento a gente acaba fazendo algumas medições, né? Então, eu vou dar uma dicasinha para vocês, se vocês não têm treino ou uma régua, por exemplo, em casa, e vocês querem saber se o móvel que vocês têm cabem lá no espaço que vocês estão projetando. Então, primeiramente, vocês podem usar a palma da mão, né? Vocês medem do polegar até o dedo mindinho, o palmo da mão aberto assim, põe na ponta, fecha, abre. Se der, por exemplo, 3 palmos e lá no espaço só der 2, então você já sabe que esse espaço não vai caber o móvel que você quer. Outra dica é usar um barbante, né? Então você coloca o barbante na ponta e coloca na outra ponta, corta, e você já vai ter um tamanho desse móvel. Aí você vai lá no seu espaço, vê se esse barbante cabe direitinho. Se couber, ok, é só levar pra lá. Sempre dê um descontinho, né? Porque não é uma medida exata, mas ela fica legal e ela dá certo sim. E aí existem algumas coisas que a gente tem que priorizar na hora do planejamento, né? Que são as cores, a iluminação e a circulação. Para isso, vocês podem estar fazendo um mood board ou um painel de inspirações. Esse painel de inspirações, eles servem para vocês terem essa avaliação, né? Vocês vão avaliar esse conjunto de ideias que vocês têm. Então, você vai unir todas as cores e os móveis que vocês gostam e vão ver se eles ficam legais, se eles vão ficar combinados. Uma sugestão que eu dou é que se você já tiver uma logo, por exemplo, uma identidade visual, coloquem ela e vão puxando as cores que essa logo tem, colocando seus móveis, as suas luzes luminárias e vão ver se ficar legal. Isso é legal no começo porque vocês já vão ter essa primeira visão de como vai poder ficar o seu espaço, né? Então, a luminária não está combinando com, por exemplo, a cadeira, o estilo da cadeira, então, já sei que não vai ficar legal, eu vou trocar. Então, para vocês terem o planejamento, serve justamente para isso, para vocês saberem como vai ficar esse espaço, já vai ter essa primeira visão de como vai poder ficar o seu espaço. Em relação à circulação, a gente tem 2 aspectos que são super importantes, que é ter segurança, e quando eu falo disso, estou falando, por exemplo, da escolha do piso, né? Se vocês têm um espaço que vai precisar lavar todos os dias, então tem que ter um piso antiderrapante, que não vai causar acidentes, tanto em vocês que vão estar lá todos os dias, quanto nos seus clientes. E outra coisa é a acessibilidade, né? Eu tenho que estar incluindo todo mundo nesse espaço, sejam idosos, sejam pessoas cadeirantes, pessoas que usam muletas, crianças também entram nessa parte, então eu tenho que incluir todo mundo nesse espaço. Quando eu falo disso, providenciar, por exemplo, corredores que não tenham barreiras, que a gente consiga andar, né, perfeitamente, sem se esbarrar nos móveis, por exemplo. E para isso eu trouxe 2 imagens. A primeira é o espaço que uma pessoa em pé ocupa, né? Então é mais ou menos 75 centímetros. Trazendo uma referência para vocês, é como se fosse no tamanho de uma porta que a gente tem normalmente nas nossas casas, que é de 80 centímetros, é mais ou menos esse espaço. E uma pessoa cadeirante, ela ocupa 90 centímetros.
Então, a sugestão que eu dou para vocês é que nessa hora de você estar planejando o seu espaço, deixe um corredor de pelo menos 90 centímetros para que toda pessoa ela possa entrar no seu ambiente e possa receber esse serviço que vocês oferecem, tá bom? Quanto à iluminação, existem dois tipos de iluminação quando a gente está falando sobre esse tema, que é a luz que vai iluminar o seu produto, né? O produto que você está vendendo, e a luz que vai iluminar a circulação, que é todo o espaço. E aí a gente tem duas luzes mais conhecidas, que é a luz amarela, que é uma luz mais quente, é a primeira dessa imagem, que ela dá uma sensação de aconchego, de acolhidão. A branca, que é a última, é uma luz mais fria e ela dá essa sensação de ser mais estimulante. Vocês podem estar optando por uma ou por outra, se vocês querem um ambiente mais fechado, mais acolhedor, a amarela. Se vocês querem um ambiente mais aberto e estimulante, a luz branca. Ou vocês podem estar usando as duas. Usando, por exemplo, a branca para iluminar um produto, a amarela para iluminar todo o ambiente, e você vai ter um espaço mais estimulante, que é o espaço que você está fazendo serviço, ou o espaço que está mostrando o seu produto, e a amarela para iluminar a sua circulação, dando essa sensação de acolher. Nessa imagem que eu fiz para vocês, nesse esqueminha, eu estou usando a luz amarela, por exemplo, porque eu tenho um espaço que já é muito branco, né? Ele já é muito limpo, e aí a amarela é para dar essa sensação de mais acolher, mais aconchego, a pessoa tá mais junto de você, né? Vai dar essa sensação. E vocês podem estar utilizando, por exemplo, ao redor dos espelhos de um salão de beleza, o LED ao redor do espelho. O LED branco, ele tem baixo custo, ele é branco, né? Então ele vai iluminar bem o rosto da sua cliente, você vai estar conseguindo visualizar bem as cores. E vai ser essa união da luz amarela com a luz branca. Uma coisa que pode influenciar nas luzes é a cor da roupa, tanto a que você está usando quanto a do seu cliente, e até a cor dos móveis. Às vezes, quando uma luz bate, por exemplo, numa cor mais escura, ela tem outra tonalidade, né? Então, a gente tem que estar observando sempre a cor da nossa roupa. Se a gente está num ambiente muito escuro, o melhor é usar cores mais claras, né? E outra coisa também é a cor dos nossos móveis, né? Então, se a gente tem um ambiente muito branco, a gente continua com essas tonalidades brancas, para poder a gente não estar tendo essa distorção das cores. E eu queria falar para vocês que se vocês tiverem, por exemplo, janelas nesses espaços ou portas, explorem isso, né? A luz do sol, ela é a melhor luz que existe, ela é a mais real que existe para dizer exatamente qual é a cor de cada coisa, né? Então, se você tem uma janela, deixa a luz natural entrar, porque ela é a melhor que existe. E agora eu trouxe algumas inspirações de luminárias que vocês podem estar fazendo vocês mesmas nos seus espaços. A primeira é uma luz feita de barbante, né? Uma luminária feita de barbante. Então usa barbante, cola branca e uma bexiga. Vocês enchem a bexiga, passa a cola branca em volta dela e vão enrolando no barbante. Espera secar mais ou menos um dia. Estoura essa bexiga e ela fica o formatinho, você só encaixa a lâmpada lá e fica uma linda luminária, né? Vocês podem estar usando ela tanto como pendente, que é no caso dessa imagem, perto no centro, ou até perto de mesas, dos espelhos, por exemplo. A segunda é uma luminária feita através de uma mão francesa, né? Essa mão francesa ela pode ser de qualquer material que vocês gostarem mais. E aí o fio da lâmpada, ela enrola nela, né? É super moderna essa luminária. Vocês podem estar usando, por exemplo, na sua lanchonete, do ladinho das mesas. Se você tiver um salão de beleza, pode ser onde a sua cliente fica lá esperando, né? Do ladinho de um sofá, da cadeira, fica super legal. E a terceira, essa sensação de flutuando, né? E ela melhora
a luminosidade perto do rosto da sua cliente, por exemplo. E as cores, né? As cores, elas podem trazer algumas sensações na gente, né? As cores, elas nos fazem lembrar de alguns produtos, de alguns objetos. Elas causam uma primeira impressão de o que eu posso encontrar nesse lugar. E também elas podem priorizar o público, a sua faixa etária, né? Então, se vocês têm um público mais jovem, a gente costuma usar cores mais vibrantes, como amarelo, vermelho, azul, verde. E se vocês têm um público mais maduro, a gente acaba usando cores mais sérias, né? Como cinza, preto, branco, bege, né? Então, são cores mais fechadas. Para falar sobre as cores, eu trouxe as fachadas para vocês. Porque as fachadas elas são um cartão de visita do seu espaço, né? Elas dão a primeira impressão e criam essa curiosidade do seu cliente poder estar entrando e vendo qual é o serviço que vocês oferecem. Uma fachada vermelha, ela dá essa sensação de um processo acelerado, né? Então, por exemplo, pizzarias, restaurantes que servem fast food, é uma cor que é muito usada por esses estabelecimentos. O verde, ele dá essa sensação de equilíbrio, de bem-estar, de natureza. Então, é usado em farmácias, clínicas médicas ou até estabelecimentos que vendem produtos naturais. O roxo, ele dá essa sensação de calmaria, né? Então, ele é muito usado, por exemplo, em floriculturas, porque a gente sabe que ali a gente vai ter vai estar ao redor de tantas flores, vai trazer essa sensação de relaxamento. O amarelo, ele traz essa sensação de jovialidade e atenção, né? Ele é muito usado em lojas de roupas, por exemplo, para jovens. E o rosa, ele tem essa sensação de carinho, né? De afeto, de cuidado. Então, muito usado no mercado feminino, por salão de beleza, esmalterias, produtos que vendem cosméticos, né? Então, tem essa sensação de cuidado mesmo com o seu corpo, com sua beleza, por exemplo. E as cores, elas também podem influenciar no interior da sua loja, do seu local de trabalho. Se você pintar, por exemplo, o teto e a última parede, ela vai dar essa sensação de estar alargando o seu ambiente, né? Então, por exemplo, se você tem um ambiente muito estreito, o que eu sugiro é estar pintando o teto e a última parede da mesma cor. Nessa segunda imagem, a gente tem a meia parede pintada, que é usada se você tiver um teto muito alto, né? Se seu espaço tiver um teto muito alto. E aí você pode estar pintando a meia parede, que vai dar essa sensação de um teto mais baixo, mais próximo das pessoas. Pintando as 3 paredes, você dá essa sensação de profundidade. Então, se é um espaço muito pequenininho, vocês podem estar pintando 3 paredes da mesma cor, que vai dar essa sensação de que é mais fundo o seu estabelecimento. E vocês podem estar destacando uma parede. Por exemplo, eu queria destacar a parede onde vai ficar os meus espelhos, onde vai ficar as minhas prateleiras. Destaquem ela com uma cor, até uma cor que vocês usarão no painel de inspirações, né? Então, já determina lá, eu quero destacar uma parede no estabelecimento. Determina já a cor que você quer usar nela, naquele painel de inspirações, para ver se vai combinar com o restante do seu espaço. Em relação aos móveis, como é que a gente pode fazer a combinação deles, né? Definindo um estilo. Então, por exemplo, nessa imagem a gente tem um estilo mais moderno, né? Móveis em linha reta, cadeiras com perninhas perpendiculares, nichos de ferro. Então, é um estilo mais moderno. E vocês podem também escolher um estilo mais clássico, né? Espelhos desenhados, lustres, um sofazinho com bolinhas remetem a essa coisa mais antiga. Então, a primeira coisa é definir um estilo. E aí vocês podem explorar os móveis que vocês já possuem, né? Então, eu tenho um móvel que já tem esse estilo mais clássico, então eu vou continuar com esse estilo mais clássico.
E aí, em relação a essa exploração dos móveis que você já possui, a gente fala um pouquinho sobre reaproveitar móveis. A gente tem que ter um cuidado, primeiramente, né? Se o móvel tem um mau cheiro, ou se for de madeira, se ele tem cupim, para vocês não estarem tendo prejuízo depois. Eu sou super a favor de reaproveitar móveis, eu acho que eles são essa é uma forma sustentável, né, de diminuir o lixo no meio ambiente, mas a gente tem realmente que estar tendo esse cuidado para poder não estar tendo um prejuízo posteriormente, tendo um móvel que vai durar pouco no nosso espaço. E aí eu trouxe 3 inspirações para vocês, né? A primeira é usando gavetas, então vocês podem usar gavetas como nichos ou como prateleiras. Pinta ela, cola um tecido no fundo, fica super legal, vocês podem estar decorando o seu espaço com elas. A segunda é pegando um móvel antigo e dando uma pintura nela mais chamativa, né? Dar esse outro ar de novidade para esse móvel. E a terceira eu trouxe um sofazinho feito com blocos de concreto. E se você tiver um colchão, por exemplo, em casa, coloca um tecido legal nele, fica um sofá super charmoso. Em relação a isso, eu queria falar que se você, por exemplo, tem um salão de beleza, tentem deixar esse espaço mais convidativo possível para o seu cliente. Então, espaço com, por exemplo, aqui na imagem, colocar uma mesinha com café, com água para essa cliente, ou um revisteiro, para que ele se sinta bem acolhido, né? Então, pense em móveis que trazem essa sensação de acolher o seu cliente. Ele vai se sentir que está sendo bem recebido. Outra coisa, se você tiver um ambiente muito pequeno, explorem as paredes, né? Utilizem móveis que podem ficar na parede, por exemplo, prateleiras. Pode ter prateleira em cima, embaixo, prateleiras que acompanham o desenho da sua parede. E aí, para não ficar cheio de coisas na parede, tente usar prateleiras, por exemplo, da mesma cor, prateleiras com os mesmos desenhos. Tá justamente ligado a essa definição do estilo, né? Então, definindo o estilo, eu vou ter coisas que vão estar combinando. E por último, eu falo com vocês sobre os sentidos, né? Justamente uma área que eu gosto muito da arquitetura, que é trabalhar os sentidos. Hoje a gente tem clientes, e a gente mesmo, quando a gente vai a algum lugar, a gente quer ter essa sensação de estar experimentando o todo, né? Tá sentindo o cheiro, tá tocando no lugar, tá tendo uma visão legal do espaço. Então, tentem criar isso. E aí, por exemplo, no toque, coloquem nos assentos tecidos aveludados ou tecidos aconchegantes, né? Vai ter essa sensação de aconchego, de acolher. Em relação aos cheiros, coloque uma planta, um perfume, já vai dar esse aroma ao seu estabelecimento. Então, vai estimulando os sentidos das pessoas que vocês querem receber nas suas lojas. E aí aqui eu trouxe uma imagem para vocês de uma fachada sem planta e outra com planta. Olha como já dá outra vida, né? Já dá outra cara e já dá esse convite a pessoa estar entrando no seu lugar e sabendo o que é que você oferece. Por último, gente, o que eu queria falar com vocês é que coloquem a sua cara, né? O principal, acho que quando a gente está criando um lugar, ou quando a gente está reformando, a gente tem que pensar assim, que ele tem que ter a sua cara, né? Defina um estilo que você gosta, porque é você que vai ficar lá a maior parte do tempo, né? E pense em como criar, como pegar um móvel para poder agradar o meu cliente, como deixar esse espaço de circulação, de fluxo, de forma que ele consiga andar o todo e ver o todo. Faça o painel de inspirações para colocar cores legais, cores que vão ficar combinando. São pequenas dicas, mas que fazem toda a diferença se você fazer elas direitinho, né, nesse processo de etapas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. E façam, deem o seu melhor na decoração. A decoração de espaço ela é super importante porque ela vai dar uma sensação no seu cliente, sim. Se ela for legal, o cliente vai se sentir super bem.
Muito obrigada, foi um prazer. E aí, gostaram? É, bem legal, né? Eu também gostei pessoalmente do conteúdo da Raíza. A Raíza foi uma grata parceria aí, nesse momento que o país está parando, a Raíza veio para agregar, para fazer alguma coisa pelo próximo, assim. É muito legal a gente ver pessoas que estudaram, como a Raíza estudou aí, falou para vocês no Ceará. Tem muitas meninas aqui do Nordeste, estou vendo aqui os comentários. E de fato é muito gostoso ter vocês como pessoas que acreditam no que a gente está fazendo. Acho que não só vir profissionais para ajudar, mas pessoas que acreditam no que esses profissionais estão falando. Então vamos lá. Começando a segunda parte, eu vou trazer o depoimento da Dinha, que foi uma das nossas alunas aí, assim como você, ela recebeu um conteúdo gratuito e colocou a mão na massa. Mas mais do que isso, a Dinha me trouxe inspiração para fazer o que eu tô fazendo hoje, que é ensinar vocês. Então, se eu ajudei ela, eu já tô agradecendo aqui, Dinha, você, porque você também me ajudou a olhar para um caminho que eu achava que também não era possível, que é o da educação. E que por meio da educação eu posso ajudar as pessoas a transformarem os espaços físicos delas, as histórias dos negócios delas. Então vamos lá, pro seu depoimento. Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Dinha, sou conhecida como Dinha Bronze e tenho um espaço de bronzeamento natural no salão de beleza. Eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho da minha experiência com o Repagina-me. Eu conheci o Repagina-me através de uma cabeleireira chamada Liliana Martins, que eu a sigo no Instagram. E num dia eu vi que ela, antes de viajar para o Rio de Janeiro, ela falou que iria ter uma parceria com o Repagina e me indicou a página do Repagina para os seus seguidores. E eu automaticamente, né, fui logo visitar a página do Repagina e vi quanto eles eram criativos, enquanto eles ajudavam as pessoas. E aproveitei uma das ideias, comecei sempre a assisti-los e um dia eu aproveitei uma ideia que eu vi que a Grazi tinha falado, que você não precisava ter muito para você começar a mudar o seu espaço. E eu não tinha muito, então fui lá. Eu vi que ela falou que se você mudasse o móvel de lugar, se você já fizesse uma pintura, isso já mudaria bastante a cara, o espírito do seu espaço. E então eu fui lá, né? No outro dia comprei as tintas e comecei a pintar eu mesma. Mudei, pintei, fiz tudo, né? E tirei uma foto. E tirei essa foto e mandei pro grupo. E a Grazi, no mesmo momento, foi lá, me deu os parabéns, perguntou como foi que eu tinha conhecido, né? Como é que eu falei para ela, né? Que eu tinha visto no Instagram, tinha visitado a página e tal. E ela disse, Dinha, parabéns, continue assim. Ainda bem que você absorveu muito bem a nossa ideia. E realmente eu absorvi muito bem. Isso tem me ajudado muito, abriu muito a minha mente para aquilo, porque eu ficava muito agoniada, porque eu queria mudar, mas não tinha condições financeiras no momento de mudar. Mas eu queria mudar, né? Porque eu já estava cansada por ter um espaço muito grande, amplo, mas necessitava de uma mudança, mas eu não tinha como mudar. E naquele momento o Repagina fez a diferença, viu? Eu te agradeço, Grazi, eu agradeço o pessoal do Repagina-me por dividir, por contribuir comigo e com tantos outros. Obrigado, Grazi, por tudo, viu? Beijo. Gente, vamos lá. Então, se você é comprometido, você ficou até agora. E Leandro tá aí do outro lado, gratidão pelo teu apoio, sem você nada disso teria acontecido. Você foi também um anjo aí enviado para esse negócio chamado Repagina-me. Gláucia, minha parceirona de anos aí, e eu não poderia deixar de falar porque muitas pessoas fizeram parte disso aqui, tá bom? Liliana Martins, gratidão aí. Se vocês ficaram até agora, eu quero trazer um conteúdo bem legal para você.
Hoje, gente, muitas pessoas entraram em contato. Imagine que para essa noite a gente convidou muitas pessoas. Algumas não vêm de fato, algumas vêm. E quem veio foi de fato importante. E quem ficou até agora é de fato importante. Hoje, algumas pessoas me mandaram mensagens perguntando sobre os serviços do Repagina-me. E aí tem algumas coisas não tão legais e algumas coisas legais que eu vou passar aqui nessa noite. O que acontece? Devido a toda a crise, toda a pandemia, o Repagina-me decidiu mudar o modelo de venda dele. Então, hoje, se você entrar em contato com o Repagina-me, solicitar um serviço, um orçamento, nós não vendemos. Nossos serviços têm um custo muito baixo, então hoje, imagine que o pacote da gente, a gente tem pacotes de R$ 1.800 a R$ 9.000. Isso para o mercado de decoração, de reforma, de arquitetura, é um valor baixo. E o que vem dentro desses pacotes, para vocês entenderem? Projeto, mão de obra, orientação, vem tudo. Os valores menores são esses. Então, a gente definiu que, pelo fato de estar acontecendo tudo isso, a gente não consegue comercializar. Então, se você estava esperando que eu fosse vender algum serviço do Repagina-me para você, não vai ser esse momento, mas a gente está montando algumas coisas bem legais para poder começar a trazer para você esse serviço. Porém, isso não vai ser possível para você que me perguntou se tem como comprar, contratar os serviços da gente. Hoje a gente não está fazendo isso, até por cuidado dos nossos profissionais e sair por aí fazendo um monte de obra, colocando em risco a vida das pessoas. Por esse motivo, a gente pausou tudo e isso ajudou a gente a criar um modelo que vai ser um modelo bem legal e num outro momento eu venho falar dele. Mas hoje sim eu tenho uma notícia boa e tenho uma grande oportunidade para você. O Repagina-me criou um curso, onde a gente nem chama de curso, a gente chama de comunidade, que vai ser uma comunidade voltada para ensinar o que a gente tem como principal valor, né? Que são os 3 pilares. Então, a gente vai falar sobre identidade visual e vendas dentro desse curso. Nós vamos falar sobre comportamento empreendedor e sobre como você reformar, como você melhorar seu espaço com o que você tem. A gente fez uma obra, nós chegamos a fazer obras de R$ 800, com tudo incluso. Então, hoje a gente veio trazer a oportunidade de você comprar esse curso, de você estar conosco junto nessa comunidade. E aí, dentro desse curso, o que vai ter, né, para você entender? Então, quando a gente fala de identidade visual e vendas, você tem uma marca, se você não tem, você precisa ter. Então, lá dentro a gente vai mostrar como você fazer isso. A gente terá orientações de vendas. Então, muitas vezes você já tentou aí vender pelo WhatsApp, pelo Instagram, e é aquela venda chata. Eu falei isso no curso de vendas, mas lá dentro eu vou passar passo a passo de como você fazer essa venda. Precisamos mudar os comportamentos empreendedores das pessoas para que elas tenham mais sucesso, para que elas acessem lugares como eu acessei. E aí lá dentro a gente também vai trazer isso. Então eu vou trazer muito da minha história, vou trazer pessoas para contar essa história e mais do que isso, eu vou trazer especialistas para ajudar você sair dessa autossabotagem, que é essa fala que a gente tem. Muitas pessoas, elas até querem fazer alguma coisa, mas elas não conseguem. E eu precisei descobrir como é possível isso. E especialistas, de fato, que possam te ajudar em grupo, é óbvio. A gente vai abrir uma turma, mas que possa te ajudar de uma maneira inteligente, que você sozinha dentro da sua casa consiga aplicar os métodos deles. Tá? E aí, a parte que vocês mais gostam. Então, eu não poderia fazer um curso só de repaginar, porque não teria sentido, porque a gente foca em repaginar comércios, crescer negócios, e lá dentro vai ter um conteúdo muito, vou usar um palavrão agora aqui, foda. Vai ser um conteúdo muito legal, estão trazendo um material muito legal, muito diferente, o que a gente, vocês viram aí o conteúdo da Raíza, mas além da Raíza, a Raíza estará lá conosco também, mas tem algumas especialistas bem legais, eu vou trazer organizadores, então uma galera da área para poder organizar, e que foi o que muitas meninas me pediram. Grazi, como que eu faço só para organizar? Não tenho grana para reformar agora. Então lá dentro teremos. E ao contrário de muitos cursos que se você não comprou ainda, o que eu já comprei,
Acontece o quê? A gente compra um curso, a galera entrega e a gente fica perdido, porque é tanta aula, gente, que você entra em desespero. Foi uma das coisas que eu defini desde o começo da proposta do curso, que era liberar as aulas diárias e semanais. Então, como que vai acontecer? Todos os dias você vai ser liberado, vai ter liberado uma quantidade de aulas, e semanalmente nós teremos encontros ao vivo por vídeo. Comigo, com especialistas, então vai ter arquitetos, decoradores, organizadores, pessoas pintores, eletricistas. Gente, eu tô trazendo uma galera da parte elétrica para ensinar você, mulher, a melhorar a tomada, verificar a voltagem. Eu quero tudo de maneira simples, de maneira didática, de maneira fácil. E como nós teremos aulas semanais ao vivo, você poderá tirar suas dúvidas. E aí, para mim, o que nesse curso foi uma das coisas assim que me segurou, inclusive, para fazer por muito tempo. Eu tenho muitas alunas do Norte, Nordeste, tenho muitos seguidores. E minha pergunta era, gente, se a galera tem internet para assistir vídeo, para assistir curso, uma internet boa, que não trave, que não impeça ele de estudar. E aí a gente fez parceria com uma plataforma chamada Hotmart. Se você jogar no Google, você vai ver que é uma plataforma renomada, mundial, né? A nível Brasil, não, a nível mundial. E ela é uma plataforma que você já faz o pagamento, ela já te manda o login e senha para você acessar. E ela tem um aplicativo que você consegue baixar. Se você tem Netflix, se você tem algum aplicativo desse tipo no celular, você sabe o que eu tô falando. Se não tem, eu vou explicar. Então, é um aplicativo que você baixa ele e as aulas estarão lá. Você vai baixar essas aulas que estarão disponíveis já ou sendo disponibilizadas no Wi-Fi e você pode assistir até sem internet na sua casa. Eu amei isso, saber disso, saber que eles têm já essa tecnologia, porque era uma preocupação pessoal minha. Então, tudo isso terá dentro do curso. Mas se você é uma pessoa que sabe que pode investir nesse momento em você, que sabe que isso vai transformar a história do teu negócio, mas principalmente da tua vida, eu falo, venha com a gente, vem pro lado de cá. E aí tem os bônus. Eu não poderia deixar de falar sobre esses bônus. Os especialistas em gestão vai ser uma das coisas que eu quero trazer para vocês. Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade em fazer o negócio dar certo, que muitas vezes tem vergonha até de se inscrever num curso físico, porque tem vergonha de perguntar. Então eu quero trazer especialistas que te ajudem no seu negócio. Então semanalmente eu vou trazer esses especialistas. Mas para fechar com chave de ouro esses bônus, para os 10 primeiros que adquirirem esse curso, nós vamos disponibilizar um projeto, tá? Se você não sabe o que projeto, é uma imagem 3D com orientações de cores, de decoração, reaproveitamento. Se você, Grazi, eu quero decorar, mas eu quero reaproveitar um monte de coisa. Nós vamos fazer esse projeto junto com você, vamos disponibilizar para você 100% gratuito, com lista de material e passo a passo de como você vai fazer sua obra. Mesmo que você não tenha dinheiro para fazer agora, você vai ter esse material que você vai conseguir fazer passo a passo e ficar bonito o teu comércio. Teu pequeno negócio, que seja na sala de casa ou na rua ou no shopping, como eu falei. Um serviço desse hoje no Repagina, minha gente, é aquele valor lá de R$ 1.800. Você vai receber isso se você comprar entre os 10 primeiros. Outra coisa, essa primeira turma é uma turma que a gente está focando em qualidade. Então, a gente quer de fato que entrem os comprometidos e entrem de fato pessoas que queiram fazer a diferença em suas vidas. Então, o valor desse curso é R$ 597. Você consegue parcelar em até 10 vezes de R$ 59,70. Você terá acesso de 1 ano para esse conteúdo. Então, ou seja, você vai poder assistir, reassistir, você pode assistir com a família. E você terá 6 semanas de acompanhamento conosco. Então, essas aulas ao vivo duram 6 semanas, mas o curso você pode acessar por 1 ano. Nós teremos um grupo no Facebook ou no WhatsApp, ainda vamos definir, para esses encontros, para vocês trocarem aí com gente provavelmente do Brasil inteiro. Eu entendi que muitas pessoas aqui, com o conteúdo que tem dentro do curso, são 40 aulas dentro do curso. Como eu falei, não se desespere, porque elas serão disponibilizadas semanalmente
para você não ter uma overdose aí de informação. Mas eu percebi que ao término dessas aulas, que você conseguiria, inclusive, ser uma multiplicadora do Repagina-me. E o que é isso, Grazi? Você mesmo fazer nos comércios dos amigos, você mesmo atender aquela vizinha que muitas vezes está com um comércio feio e não sabe por onde começar. Então, além de você aprender a melhorar, mudar a tua história, você vai ajudar outras pessoas a mudarem as histórias delas. E aí, consequentemente, você conseguirá gerar renda, tá bom? O foco desse curso é 100% você. E depois que você tiver 100% você, você vai conseguir ajudar outras pessoas. O papo de hoje foi esse. Eu agradeço muito por você ter ficado comigo até esse momento. Eu agradeço muito por vocês acreditarem no trabalho do Repagina-me. Sigam a gente nas redes sociais. E se você quiser ser um dos 10 primeiros contemplados aí com esse super bônus, já faz aqui, já tá o link aqui disponível para você fazer a compra. Lembrando, antes de finalizar aqui, que essa primeira turma vai estar aberta somente até dia 19. No site tem bastante perguntas e respostas que vai ajudar você também. Gratidão, muito, muito obrigada e te encontro do lado de cá.